Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1082. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo, Vitória e Guarani pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vitória a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Guarani nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Segundo jogo, Estados Unidos e Alemanha pela Amistoso Internacional. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos dos Estados Unidos a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já a Alemanha nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Terceiro jogo, Hungria e Sérvia pela eliminatórias UEFA Euro. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Hungria a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já a Sérvia nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Quarto jogo, Itália e Malta pela eliminatórias UEFA Euro. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Itália a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Malta nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Quinto jogo, Ituano e CRB pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ituano a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o CRB nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Sexto jogo, Novo Horizontino e Tombense pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Novo Horizontino a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Tombense nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Sétimo jogo, Ceará e Sampaio Corrêa pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ceará a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Sampaio Corrêa nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Oitavo jogo, Cuiabá e Cruzeiro pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cuiabá a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Cruzeiro nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Nono jogo, Ponte Preta e Atlético Goianense pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ponte Preta a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Atlético Goianense nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Décimo jogo, Noruega e Espanha pela eliminatórias UEFA Euro. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos da Noruega a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a Espanha nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 11º jogo, País de Gales e Croácia pela eliminatórias UEFA Euro. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do País de Gales a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já a Croácia nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. 12º jogo, Romênia e Andorra pela eliminatórias UEFA Euro. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos da Romênia a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o Andorra nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. 13º jogo, Turquia e Letônia pela eliminatórias UEFA Euro. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos da Turquia a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já a Letônia nos últimos 5 jogos teve 5 derrotas. 14º jogo, Londrina e Avaí pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Londrina a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Avaí nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.
Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.